A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso martelo, é a nossa âncora. Você, o tempo todo, vê pessoas perdidas na sociedade, mas você nunca encontrou uma pessoa dizendo assim: eu leio a Bíblia, eu oro, eu medito e eu estou perdido. Não. Via de regra é, porque eu não oro, porque eu não leio a Bíblia, porque eu não medito e por isso eu estou perdido. Porque o mundo está confuso e cada vez mais confuso. Então, à medida em que o mundo é mundo, e disse Jesus que o mundo jaz no maligno, você precisa cada vez mais reafirmar a sua fé. Em Mateus capítulo de número 22, do verso 36 a 40, está aí na tela, você tem no seu esboço aqui a partir da página 90. Abre aí na página 90 e pode acompanhar. Vamos ler comigo, todos juntos, este texto. É chamado o grande mandamento do Senhor Jesus. Todos juntos. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: me ame, Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Amém? Os fariseus, os mestres da lei, amavam o mandamento. Tinha mandamento para tudo na lei de Moisés, tudo o que fazer e tudo o que não fazer. Então, eles conheciam todos esses mandamentos. Para você ter uma ideia, existe na lei para os judeus, ainda hoje, 248 ordens afirmativas. Quer dizer, faça isso, como por exemplo, guarde o sábado. Sabe que esse é o mesmo número de membros do nosso corpo? 248. O seu corpo tem 248 membros. Então, eram muitos mandamentos positivos, mas não para por aí. Tinha 365 negativos. Tipo, não faça isso. Como, por exemplo, não coma carne suína. Somando tudo isso, dá 613 ordens, que é, sabe o quê? O número de letras dos 10 mandamentos. 613. Então, lei é com o judeu fariseu mesmo. Tinha lei para todos os dias do ano, positivo e negativo. Então ele enche o peito: mestre, qual é a maior lei? Eles estavam esperando que fosse uma lei assim, bem difícil, bem burocrática, bem ritualista. E Jesus então entrega a chave de tudo. Jesus entrega, meu irmão, numa linguagem bem popular, bem para hoje, o pulo do gato. Ele diz: sabe qual é? Ame a Deus e ame ao próximo. Com a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo de número 26, nós vamos caminhar aqui por motivos pelos quais Jesus teria para deixar de amar, porque foi difícil para ele. Mas ele escolheu amar, ele escolheu o amor. Todos nós na terra vamos ter motivos para não amar. Como Jesus sofreu tudo, mas ele escolheu o amor. E por isso, esses últimos momentos de Jesus na terra, que abre com o Domingo de Ramos, na entrada de Jesus em Jerusalém, como profetizada por Zacarias, capítulo 9, que o rei vai entrar pelas portas e portões de Jerusalém com um jumentinho, como está escrito 600 anos antes por Zacarias. Aconteceu. Então nós não celebramos nesse Domingo de Ramos a data, a religiosidade, mas celebramos a promessa cumprida. Jesus, como profeta Zacarias, prometeu ao mundo, ele veio montado num jumentinho. Pensa até na riqueza de detalhes, não foi nem no cavalo. Foi no jumentinho profetizado, filho de jumenta, quer dizer, jumento pedigree. Filho de jumenta, não é? Do jeitinho que estava profetizado, veio Jesus e sofreu tudo por amor a cada um de nós. Os fariseus tinham, então, a prática de guardar mandamentos, só que os que eles não esperavam é que Jesus não tinha um novo mandamento, ele tinha o maior deles, aquele que se eu cumpro os dois,
eu já cumpro os outros 8 e assim completo os 10, se eu amo a Deus e amo ao próximo. Agora, gente, é muito difícil amar pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas são pessoas. Por exemplo, essa igreja é uma igreja saudável, não é? Ela não é perfeita, mas ela é saudável. E você sabe por que ela não é perfeita? Porque eu sou membro dela e você também. É só por isso. É porque o pastor Fabiano é pastor dela, porque a pastora Leila é pastora. Se fosse só formada de anjos, ela seria perfeita. Não, mas ela é formada de homens e mulheres pobres, pecadores, como eu e você. Então não temos uma igreja perfeita, mas temos uma igreja saudável. E eu sei que amar não vai ser fácil. Deixa eu dizer uma coisa, para amar você tem que respeitar as diferenças. Deixa eu relembrar aqui, uma vez salvei um Twitter do pastor Rick Warren e quero relembrar isso que eu li num post dele. Jesus ele não morreu, queridos, por argumentos, ele morreu por pessoas. Então, guarde essas palavras. Pode ser confrontador. No céu, você será a minoria. É bom ir se acostumando. A maior parte dos seguidores de Jesus no mundo não se parecem com você. Não pensam como você, nem votam como você. Eles são salvos pela graça, através da fé, pessoas que amam a Jesus de todas as eras, povos ou lugares. Se a diversidade te dá medo, você não vai gostar do céu. Forte isso, não é? Meu irmão, neste exato momento tem pessoas na China, na Índia, em Botsuana, que adoram a Deus de maneira muito diferente da gente. Você não tem que demonizar pessoas porque elas têm uma cultura diferente. Você tem que amar as pessoas, porque daqui para frente a diversidade de pensamento só vai aumentar, não vai diminuir. O jeito das pessoas se vestirem vai mudar cada vez mais. Se você não gosta de cabelo colorido, como eu no passado achava horrível, mas agora eu mudei porque eu vejo que as pessoas têm liberdade de escolher a cor que ela pinta o seu cabelo. Ué? Então, ou a gente muda, ou a gente vai ficar falando sozinho, porque as pessoas têm oportunidades cada vez mais de pensar diferente, fazer escolha diferente. Você não precisa gostar da música que a pessoa gosta, do time que ela torce, do partido que ela vota, da cor do cabelo que ela pinta, da roupa que ela usa. Você só tem que respeitar e amar, só isso. Eu fico impressionado, cada vez mais, isso é nos Estados Unidos, isso é no Brasil, com a quantidade de pessoas que estão tomando as brigas que Jesus não escolheu. Jesus não entrou nessas brigas. Jesus não nos enviou para ganhar argumentos, ele nos enviou para ganhar pessoas. E as pessoas podem rejeitar o seu conselho. As pessoas podem rejeitar o seu convite, mas elas não podem rejeitar o seu amor e a sua oração. Amém? Então, querida igreja da cidade, sejamos conhecidos pelo amor e não pela polêmica. Sejamos conhecidos pela igreja que ama e não pela igreja que briga com as pessoas. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Jesus, ele espera isso de nós. Como é que nós vamos cantar a canção dos redimidos que está em Apocalipse capítulo 5, verso 9? Leia comigo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda, declare comigo, toda língua, tribo, povo e nação. As pessoas vão ser diferentes. Há uma linha muito fina entre respeitar e concordar. Eu sei. E você precisa pedir ao Espírito Santo que te ajude nesse processo. Porque quando você respeita, bota na sua cabeça, você não tem que concordar. Parece que o diabo nos cegou de uma maneira que, para que eu possa respeitar, eu tenho que concordar. Por exemplo, em matéria de sexualidade,
Escreve-se hoje e publicam que há cerca de 20 tipos diferentes de sexo que as pessoas podem escolher. Para nós, na Bíblia, da nossa fé judaica cristã, só tem 2 gêneros, masculino e feminino. Porém, as pessoas na sociedade, elas não necessariamente vão viver com esta escolha que nós fizemos da Bíblia com a palavra de Deus na nossa mentalidade de fé cristã judaica de gênero masculino e feminino. Eu não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar quem escolhe diferente. Porque só assim nós vamos poder amar e continuar pregando para que todos venham ouvir o evangelho de Jesus. E cada um, assim, possa fazer os ajustes que tem que feito à luz do que o Espírito Santo for falando no coração. Você não convence ninguém de nada. Quem convence é o Espírito Santo. Nós temos que amar as pessoas. De fato, isto não é fácil. Amar familiar, amar parente, amigo, principalmente quando eles transgridem mandamentos do Senhor. Mas o Senhor não nos fala para amar enquanto que eles obedecem. O Senhor nos chama para amar. Quando ele entregou aos fariseus o grande mandamento de amar a Deus e amar o próximo, Jesus não colocou nenhuma condição. Ele simplesmente disse para que amássemos. Ame o seu filho, ame o seu irmão, ame o seu vizinho. Você não precisa concordar com ele, mas você vai precisar amar aquele corintiano da sua vida. Porque eles sempre estarão convosco, não é? Faz parte da vida na terra. Tem pessoas que são mais fracas. Sempre, não é? Então, você tem motivos para... Deixa eu perguntar aqui. Quantas pessoas aqui já foram traídas por alguém em relacionamentos afetivos ou amizade? Levanta a mão. Ok? Quantas pessoas aqui já sofreram deslealdade ou injustiças nos seus relacionamentos? Ok? Quantas pessoas aqui já perderam dinheiro porque você confiou em alguém? Quantas pessoas que você era daquelas que botava a mão no fogo e depois descobriu que essa pessoa te comia assado no mesmo fogo? Levanta a mão. Gente, bem-vindos, você está entre humanos. Você viu que você não levantou a mão sozinho? Por quê? Porque você está no mundo, caído no pecado. Pessoas são pessoas. Espere das pessoas reações humanas. Quando elas vierem com a reação do Espírito Santo, é lucro. Não espere das pessoas o tempo todo reações de pessoas plenas no Espírito, que esse é o ideal, é o que nós oramos, queremos e assim trabalhamos, não é? Mas nem sempre isso vai acontecer. Então você não vai ficar desiludido e desapontado. Jesus, se você e eu levantamos as mãos aqui, porque teríamos muitos motivos para não amar pessoas, e olha, eu tenho certeza, todas essas perguntas que eu fiz e todos que deram resposta, você não deu nenhuma resposta de alguém que morava em outro país. São pessoas próximas a você, não é? Pessoas da sua família, pessoas do seu relacionamento, do seu trabalho, da sua escola, da sua amizade. Pois bem, Jesus, ele teria muito mais motivos do que eu e você, mas ele escolheu amar. A história da Páscoa, a história da redenção, que vamos celebrar aqui no Alto de Páscoa e Yeshua, não é uma história de terror, é uma história de amor. É a mais linda história de amor que a humanidade pôde receber. Por aquele que sofreu tudo, mas mesmo assim escolheu amar. Amém? Então, anote aí alguns princípios. Foi por amor sacrificial que Jesus sofreu conspiração dos seus. Não foi gente distante, foi o povo de Jesus, o povo judeu, foram os seus brothers. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, se você tem motivo para não amar, imagina Jesus, que foi
aquele que sofreu a conspiração dos seus. Jesus sofreu um monte de X9 na sua vida. Você será traído injustamente, você será criticado, você será abandonado, pessoas vão te deixar. Olha para cá, aconteça o que acontecer, pessoas vão te deixar. Pastor, que palavra dura. É uma palavra bíblica e real, porque aconteceu com Jesus e vai acontecer conosco. Mas isso não pode tirar a fé, tirar a alegria. Você tem que manter o foco em Deus, a esperança em Jesus, e sabendo que a humanidade é caída nos seus pecados. Trabalhe com as pessoas, mas deposite a sua fé em Jesus. Segundo, Jesus foi ungido em Betânia. Mateus 22, 6-7, verso 12. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher, Maria de Betânia, com um frasco de alabastro, tão bonito, né? E entregou para Jesus. Agora você tem que se colocar no lugar de Jesus. Jesus, quando recebeu aquele vidro de perfume caríssimo, que enquanto que ele estava sentado naquela mesa foi derramado sobre a sua cabeça, para todo mundo que estava ali era um vidro de perfume. Para Jesus, sabe o que era? Um caixão. Estava embalsamando o corpo de Jesus. Jesus sabia que era um presente mortal. Mesmo assim, ele recebeu para cumprir a vontade do Pai. Para todo mundo, achou que era só um presente de um perfume para perfumar a cabeça de Jesus, os pés de Jesus, o corpo de Jesus. Mas Jesus sabia que era algo para preparar para a sua morte. Jesus podia falar assim, vamos ouvir Judas, gente. Judas está com a razão. É melhor a gente não usar esse negócio aqui, não. É melhor a gente guardar esse perfume para outra ocasião ou para outra pessoa. Não, mas Jesus sabia que ele tinha que passar por aquela unção, tinha que ser preparado para o que estava por vir. 3. Foi por amor sacrificial que Jesus celebra a última ceia. Aquele momento para Jesus não foi um momento em que ele estava fazendo, eu estou indo para o céu, deixa eu tomar aqui minha última refeição com esses pecadores. Jesus amava viver aqui, ele era 100% o Jesus histórico, o Filho do homem, mas ele também era o Jesus Cristo da fé. Jesus amava sentar à mesa, Jesus gostava de abraçar criança, Jesus gostava de ir em festa, Jesus gostava de ir em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, Jesus gostava de ir em casamento, Jesus gostava de morar em Cafarnaum com vista para o mar, Jesus gostava da vida na terra. Para ele, um momento de mesa era um momento muito bom, mas ele tinha que deixar isto para cumprir a vontade de Deus. A única coisa que Jesus não gostava na terra é do pecado, da religiosidade no lugar da fé, mas Jesus amava estar aqui. E ele viveu aqui e os amou até o fim. Então, foi difícil para Jesus celebrar aquela última ceia. O amor sacrificial que Jesus teve, porque aqui, nesses últimos momentos, ele prediz e enfrenta a sua negação. Olha que momento difícil. Verso 26 de Mateus, 31-35. Está aquele momento ali difícil. Então Jesus disse, ainda nesta noite vocês me abandonarão, aquela palavra de confrontação. Aí vem Pedro. Jesus, mestre Yeshua, tu sabes que eu sou teu brother, o Senhor é meu fechamento, estou aí contigo. Enquanto está todo mundo vazando fora, Pedro estufa o peito, sai para frente, e olha aí o destaque. Senhor, ainda que todos te abandonem, que essa ralé aqui toda te frustre, eu não te abandonei, eu nunca te abandonarei. Gente, eu não sou Jesus e eu já passei por isso. Eu e Leila já vimos muito dessa história. Também vai ter 31 anos de ministério pastoral, né? Pessoas são pessoas. No Rio Grande do Sul, em Nova Iguaçu, em São José dos Campos, há 26 anos. Pastorzão! Não, e quando é pai e depois não é mais?
Pai, daqui a pouco é paizão. Daqui a pouco, pastor. Quando vem o WhatsApp, né, Fabiano? Que era pai e vira pastor, você já sabe que alguma coisa mudou. Queridos, eu tenho 4 filhos biológicos. Eu nunca pedi para ninguém me chamar de pai, mas eu pego mal quando alguém chamava e quando ele passa por alguma contrariedade deixa de ser pai. Porque eu tenho 4 filhos biológicos. Eu já tive que disciplinar, eu já tive que ter conversas difíceis, já tive que dizer não, mas nenhum deixou de me chamar de pai no momento difícil. Deixa eu dizer uma coisa, sabe a coisa mais fácil da paternidade? Chamar de pai. Difícil é ser filho. Então pega o livro da pastora Leila, do pastor Fabiano e escolha ser filho. Escolha ser filho. Então eu já tive situações que o camarada pega, pastor, tô fechado contigo. O senhor mora no lado esquerdo do meu peito, não paga aluguel e nem vai ser despejado. Até a primeira cajadada, depois vaza fora. Então, ser muito cuidado, esse negócio de chamar de pai é um negócio muito sério, porque você está dizendo assim, primeiro é Deus é meu pai, aconteça o que acontecer, ele é meu pai. E na família espiritual, o seu pai é o irmão mais velho. E o filho mais novo honra o mais velho. E sabe que, às vezes, a palavra de tratamento, a cajadada, é para proteção. Quantas pessoas aí para de chamar de pai, deixa de seguir na mídia social e daqui a pouco vai amolar outro pastor de outra igreja. É assim. Sabe por quê, gente? Pessoas são pessoas. Mas o meu coração está em paz. Eu só estou aqui pregando porque o texto nos traz a história de Jesus e Pedro. E aí trazemos para a nossa história aqui para ficar mais próxima. Por quê? Não aconteceu só com Pedro e Jesus, acontece comigo e com você. Então, querido, quando você tiver um problema com alguém da sua família biológica, da sua família espiritual, resolva e não vai na fuga para o caminho mais rápido. Porque os problemas, eles não vão apagar só porque você mudou de endereço. Quinto, foi por amor sacrificial que Jesus passa pelo esmagamento do Getsemane. Getsemane estava no jardim do Getsemane, o jardim está lá até hoje. Quando você for a Israel, em uma das nossas viagens, você vai ao jardim do Getsemane. Em novembro agora nós temos a 9ª viagem para Israel, se prepare. E aí nesse lugar tinha uma fábrica de azeite, não em processo industrial como hoje, mas uma fábrica. Num lugar chamado Jardim das Oliveiras, tinha o Getsemane. Getsemane quer dizer prensa de azeite. Lá tirava 4 tipos de azeite. Botava azeitona lá e de forma manual tirava. Primeira prensa ia para o templo. É o azeite da adoração. Segunda prensa ia para unção de pessoas ou para consagração ao Senhor. A terceira ia para os alimentos. O azeite de oliva 100% virgem. E a quarta era para o combustível. Todas essas num lugar de aperto. Sabe por quê? Para produzir algo bom, você vai precisar passar por uma prensa de azeite. É assim que funciona a vida. Meu irmão, quando estiver doendo, é Deus te preparando para ser bênção na vida de alguém. É Deus te dando propósito, sentido, significado. A dor não é um fim em si mesmo na vida de um cristão, porque toda a dor que bateu em você, primeiro bateu no coração de Deus. Salmo 56 diz que Deus recolhe no odre dele as suas lágrimas. Ora bolas, odre não é lugar de lágrimas. Odre é lugar de vinho, mas essa é a boa nova, porque o Senhor recolhe as suas lágrimas e transforma no vinho da alegria. Viva e persevere e você verá. Aleluia! Então atravesse o seu Getsemane. Jesus passou pelo Getsemane dele para que nós pudéssemos desfrutar do nosso jardim. Jesus também, por amor sacrificial, foi preso e torturado. Agarraram Jesus, prenderam, mas tudo isso aconteceu. Não foi sofrimento por sofrimento. Deus não estava sendo um masoquista ao mandar o seu filho sofrer,
Mas diz aqui o propósito da Semana Santa. Você não tem que ter pena de Jesus na Via Cruz. Você tem que saber que foi uma escolha de amor por mim e você. Por que ele foi para a cruz? Para eu e você não íamos. E por isso hoje temos a cruz vazia, para celebrarmos a igreja cheia de salvos e redimidos pelo sangue de Jesus. Foi torturado e preso. Foi condenado injustamente pelos seus. Foi por amor sacrificial que Jesus foi condenado injustamente pelos seus. Gente, muitas vezes na vida, sabe qual é a melhor coisa? Silêncio. Olha aí no verso de Mateus 26, a partir do verso 60 até o verso 63. Então o sumo sacerdote Caifás disse a Jesus, você não vai responder, os romanos, aqui já é mais à frente, na hora do julgamento, então disse, você não vai responder a acusação que este fazem? Os fariseus faziam a acusação de Jesus diante de Pôncio Pilatos. E ele então é confrontado ali, e ele então faz o quê? Dá um silêncio. Jesus não responde palavras. Que Deus nos dê essa sabedoria, queridos. Tem hora que tem pessoas que chegam perto da gente para tirar o pior de nós. E nós temos que escolher pessoas que vão andar perto de nós para tirar o melhor de nós. Gente que vai nos chamar para orar, para jejuar, para ir à igreja, para evangelizar, para ofertar, para abençoar, para dizer, vamos trabalhar junto em prol do reino, vamos ganhar pessoas para Jesus. Quando o cara te chamar para brigar, dá um silêncio para ele. Dá um silêncio para ele. Nas mídias sociais, uma vez um irmão desta igreja trabalhou 17 anos numa multinacional aqui em São José e ele foi dispensado. E ele ficou triste. É normal, ele é humano. Mas antes de ser triste, ele é um cristão, ele ama Jesus e ele me procurou, falou, pastor, tem muita gente me instigando para que eu detone a empresa na mídia social. Que conselho o senhor me dá? Falei, quantos anos você trabalhou lá? 17 anos. Você estudou enquanto trabalhava lá? Sim, a empresa pagou isso tudo para mim. Você pagou suas contas, não pagou? Pagou. Você comeu e formou seus filhos, não foi? 17 anos? Sim, pastor. Muitas bênçãos. Falei, então faz o seguinte, um dia contratos acabam. Você deu o seu melhor para a empresa também te deu. Então, vai, faz o oposto. Posta as bênçãos que você recebeu durante esse período. Queridos, ele fez isso. Além de ficar em paz, ele me disse que recebeu tantos testemunhos de pessoas dizendo que foram muito abençoadas com aquela atitude dele. Isso é grandeza. Se você tem um problema jurídico, você tem que resolver na justiça, não é na sua mídia social. Reclamar para quem não pode resolver é murmuração e atrai urubu. Agora, se você tem algo a resolver na justiça, vai para a justiça resolver. Se você tem algo para resolver na justiça do céu, vai para o joelho em oração. Mas não use as suas mídias sociais para gerar confusão. Sabe por quê? Porque você vai atrair os piores. Vai atrair gente que quer um pior, quer trazer confusão para aquela organização, para a sua vida também. Então escolha quem você vai ouvir. E aquele irmão disse que foi uma bênção ter ouvido o conselho do pastor. Agora tem gente tão determinada a ir fazer o que é errado, que não conversa com os pastores da igreja da cidade, porque nós não vamos endossar esses rolos. Então, já sabe a resposta, nem procura. Agora, se quer pensar grande, quer sofrer como Jesus sofreu, mas fazer a sua vontade, então, para esse tempo de tanto ódio nas mídias sociais. Meu irmão, olha para cá. Se as suas mídias sociais não falam de Deus, de Jesus, da igreja, do alto de Páscoa, das coisas boas que está acontecendo, você não tem um versículo bíblico para compartilhar, um devocional que você está lendo, uma boa notícia do evangelho, fecha a conta que vai ficar mais barato. Porque mídia social, se Jesus não passar lá, é perda de tempo. Você ter mídia social só para ficar pesquisando sobre a vida dos outros, num bom português, é muito ruim. Você ter mídia social só para dizer o que você comeu e quantos quilos você perdeu,
Meu irmão, vai arrumar outra coisa para você fazer, porque isso não glorifica a Deus. O apóstolo Paulo diz aos 1 Coríntios que seja comer, beber ou qualquer outra coisa a fazer, inclusive ter rede social, tem que ser para a glória de Deus. Senão não vale a pena, é perda de tempo. Reinaldo Bonk morreu e uma coisa ele disse no final da sua vida: meu Facebook é também parte do meu púlpito. Então, se não é para isso, fecha a conta. E quero concluir aqui, ponto 8. Por amor sacrificial, Jesus foi crucificado. De fato, ele foi como rei dos judeus, no meio de 2 ladrões, simbolizando que Jesus veio, de fato, para todos até o fim, porque até na hora da crucificação, Jesus salvou mais um pecador arrependido. Foi necessário ele passar por isso. E ele foi morto. Ponto 9, foi morto. O sermão termina aqui, mas não a história. Houve trevas em toda a terra, diz Mateus 27, 45. Um terremoto e trevas ao meio-dia até às 3 da tarde. E Jesus ali se sentiu órfão. Olha para cá. No Evangelho, todo o tempo Jesus chama Deus de Pai. Todo o tempo. Pode olhar ponto por ponto. Porque Jesus tinha a paternidade bem resolvida na terra. Mas na hora da cruz, é a única vez que ele chama Senhor. Meu Deus, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Porque a única vez que Jesus se sentiu órfão foi para que eu e você fôssemos adotados como filhos. Por isso ele morreu a nossa morte, para que eu e você vivêssemos a sua vida. Jesus se sentiu órfão. Pense, aquele que 3 anos antes passou pelo batistério e veio uma voz do céu, uma pomba, e disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. E 3 anos depois ele está na cruz, sentindo abandonado, e mesmo assim ele olha para a humanidade e diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então que eu e você possamos também amar as pessoas. Você não tem que gostar de todo mundo. Não tem nenhum lugar nas Escrituras que manda você gostar. A gente não gosta de todo mundo. Não é isso, porque às vezes a pessoa tem um jeito, um comportamento que nos ofende, então a gente não consegue gostar, mas não é isso que a Bíblia manda. Manda amar. Quem pode amar o mundo? O mundo está horrível, gente. Todo dia vai de mal a pior. Olha quanto ódio. Como é que nós vamos amar o mundo? Mas nós temos que amar o mundo, porque nós não podemos ganhar quem odiamos. A gente tem saudade de casa. Nós vamos para o céu, mas enquanto isso temos que amar a terra e todos os habitantes da terra. Amém, igreja? A igreja da cidade, ela não é só conhecida por ser uma grande igreja no alto da montanha, mas conhecida por um povo de verdade, um povo que ama, um povo que crê no Evangelho de Jesus. Não seremos conhecidos como a igreja da polêmica, a igreja da confusão, a igreja da política, a igreja do ódio, a igreja da divisão, a igreja do preconceito, a igreja da injustiça. Isso não serve para nós. Somos conhecidos como povo que, como Jesus nos ensinou primeiro o grande mandamento, para a gente viver depois a grande comissão. Ele nos envia, vamos ver domingo que vem, domingo da ressurreição é o domingo do envio. Mas antes temos que amar para depois ser enviados. Você recebe essa palavra da fé? Aleluia, seja ela sobre a sua vida. Nós pregamos ao Cristo crucificado, que é escândalo dos judeus, loucura dos gentios. A cruz de Jesus não foi uma cruz qualquer, foi uma cruz com propósito, uma cruz missional para mim e por você. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quem pertence a Jesus aqui? Aleluia.